Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui novamente para a leitura de mais um capítulo do nosso livro. Estamos na série de leituras Uma Vida com Propósitos e estamos no dia 26 da leitura. É muito prazer poder estar compartilhando esses momentos com você e eu espero que esteja realmente trazendo alegria ao seu coração e conforto e ensinamento para você também. Se você ainda não faz parte do nosso canal, quero te convidar, venha fazer parte conosco desse momento tão especial para nós. E se essa mensagem serviu para você e se você achou importante, compartilhe com seus amigos. Isso será de grande valia não somente para o canal, mas também para outras vidas. Esse é o objetivo desses momentos. Vamos para a leitura de hoje então? O tema de hoje diz Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Citação de Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolher fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições do seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar quando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco, não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamentada no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo que isso saia como planejado, mas permitindo períodos de confusão e insegurança.
Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais fomos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais for tentado a ser mau. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes, e a perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhantes a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva quanto a de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como pode ser de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere um pensamento que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ele começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado! Não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem vocês a algum lugar que afaste você do Deus vivo. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado de pai da mentira.
tudo o que ele disser será falso, ou nada além de meia verdade. Ele oferece a maneira de substituição ao que Deus diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer. Você será mais sábio que Deus. Você pode ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente. Acabará aparecendo. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia, nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa para chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre o qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha superá-las. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que não fazem a vontade dele, pois já lhe obedecem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não é um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destruído ou destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando chega a tentação, e não se chega à tentação. Paulo orienta: lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que outros enfrentam. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e lascívia. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído sem escolher pecar pela lascívia.
Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale a desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso conspira para a sua derrocada. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indignações do tipo: como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos. E você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que você pode fazer, o que pode fazer você cair, e trabalha incessantemente para acertá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte: estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Pergunte: em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas do trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também: como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado e preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou momento de elevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação. Então, se preocupar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará.
aqui eu quero fazer uma observação. Este versículo, que é Salmo 50:15, eu aprendi quando eu era pequena, eu devia ter meus 10 anos. E esse versículo foi ensinado por uma mulher muito sábia. Ela era dirigente do grupo infantil da igreja e ela nos fazia decorar versículos. E ela chamou esse versículo como o telefone do céu. E hoje eu me lembro muito bem dela. Ela faleceu alguns dias atrás e eu quero realmente homenagear ela nesse momento, mostrando o quanto ela foi importante na minha vida. O quanto ela me fez crescer e entender a verdade de Deus. E talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja ensinando outras pessoas e talvez você pense: ah, mas por que eu vou estar fazendo isso? As pessoas nem dão valor a isso. Não desista jamais, porque você vai ser honrado por isso. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho um dia vai ser recompensado. E eu quero realmente declarar essa homenagem a essa mulher maravilhosa que era a Dona Verônica Tigues. E dizer o quanto ela foi importante para mim. Hoje ela está no céu com Jesus, glorificando a Ele por tudo e por todas as oportunidades que ela pôde ensinar a palavra dele. Desculpa se eu me emociono, mas eu não poderia deixar de fazer essa parte. Vamos continuar nossa leitura? Ele fala que esse versículo ele chama como oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro! Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clame por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar a tentação, por que não pedimos ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus e o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidamente e várias vezes. Deus, porém, jamais se irrita, nem se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus não se esgota. A sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de chamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele estará ansioso para lhe demonstrar misericórdia e graça. Portanto, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais forte quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá,
isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam firmes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Que mensagem incrível! Nós vamos e estamos passando por tentações vários momentos da nossa vida, mas nós temos ajuda. Peça ajuda, não deixe escapar, não ceda à tentação, não deixe os teus pensamentos influenciarem. Deixe que os pensamentos de Deus influenciem você. Uma pergunta para meditarmos. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Identifique qual é a sua maior tentação, qual é o seu ponto fraco, a sua fragilidade. E assim Deus vai poder te ajudar e você vai encontrar a solução para esse momento. Se você também tem uma pessoa especial na sua vida, que foi importante no seu crescimento espiritual ou está sendo importante ainda, comente, deixe nos seus comentários, gostaria muito de conhecer e de alguma forma honrar essas pessoas, porque nós precisamos uns dos outros para nos ajudar a crescer e para nos desenvolvermos dia a dia. Se essa mensagem foi importante, compartilhe com seus amigos. Isso vai ser de grande valia para mim, para você e para outras pessoas. E ficamos por aqui, até a próxima!